Antes de nós começarmos, quero deixar aqui um recado pessoal que assiste pelo canal na internet. Aqui no rodapé você vai ver escrito aqui os e-mails para ter contato com o Projeto Amar, falar comigo, com a pastora flaviomorilha@hotmail.com e cristianprado@hotmail.com. Então tem escrito aí, você pode se comunicar com a gente. O seu e-mail é bem-vindo, tá bom? Queridos, essa noite Deus nos deu um sonho. Eu vou contar todo ele, mas em parte. Um pedaço agora e um pedaço durante. Você vai entender já. Nós estávamos reunidos num local, nesse sonho, como se fosse uma caverna. Era uma igreja, mas era uma caverna. Nós estávamos todos lá dentro. E tinha bastante gente triste, prostrada, desanimada. E nós estávamos ali, reunidos. E pessoas daqui, nós estávamos, o nosso grupo estava reunido, pessoas também que nós não conhecíamos, dentro dessa caverna que era uma igreja, mas era uma caverna. E aí nós fechamos a porta, era uma porta de vidro semelhante a essa nossa, só que ela era fumê, preta. Então ela isolava o local, fechava o local. E o Espírito de Deus entrou nesse lugar. E ele começou a falar. Ao invés de Deus estar pregando, eu estava junto com todo mundo. E ele começou a pregar. E à medida que ele foi falando o assunto, que é a parte que eu vou trazer para vocês, as pessoas começaram a ter uma atitude diferente. E começaram a sair para fora. E lá fora tinha um jardim muito lindo, diferente do que a gente conhece. Era algo espiritual, com flores e frutos que a gente nunca viu, coisas grandes, um sol muito lindo, muito claro, mas que não queimava, não ardia. Junto com isso havia uma brisa suave que passeava por esse jardim. E à medida que as pessoas iam dando ouvido à voz do Espírito, elas iam saindo porta afora desse lugar e começavam a caminhar por esse jardim com essa aparência, com perfumes de flores, e cada um saía da sua tristeza e começava a ficar feliz. E eram muito felizes ali. Nós todos ficamos muito felizes de estar naquele jardim. E diante de tudo isso, comecei a meditar sobre o assunto e o Espírito Santo ligou todas as mensagens que nós estamos trabalhando até agora. E eu vim aqui para dar um outro recado da parte dele para você. É hora de sair da caverna. Como nós ouvimos aquela mensagem sobre Elias, estava lá dentro da caverna, e eu vi toda aquela situação, todos nós lá dentro, as pessoas dentro daquele lugar estavam se sentindo seguras, mas estavam aprisionadas pelos seus próprios medos, pelos seus terrores interiores, pelos sonhos frustrados, sonhos que foram sepultados, sonhos que afundaram nas águas. E conforme o Espírito Santo falava, como estou falando agora, as pessoas começaram a sentir essa liberdade e libertação no coração e se levantavam e iam saindo. A impressão é que elas estavam abandonando aquela pregação, mas não. À medida que o Espírito tocava nas pessoas, elas saíam e iam para fora. Então, de tudo que eu vim trazer para você que está me assistindo, é que chegou um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Chegou o tempo da gente sair do buraco onde a gente se escondeu. Chegou o tempo de desenterrar os sonhos. Chegou o tempo de parar de lamentar sobre os próprios problemas. Mas durante essa história, algumas pessoas
resolveram não sair. E ficavam prostradas ali dentro daquele lugar. Muitos iam saindo, conforme eram tocados, deixavam o Espírito Santo tocar, elas saíam para desfrutar de algo novo. Mas muitos também não queriam sair. Então eu vim trazer um alerta em tom de amor para você. Porque significa que hoje, e pessoas assistindo, nós temos dois grupos distintos. Os dois grupos em um só. Dentro de uma caverna, escondido com os problemas. Escondido dos problemas. Escondido com as falências. Com as portas fechadas para que não entre mais nenhum problema. Tem gente aqui que passa a semana e fala assim, ainda bem que eu estou na igreja. Eu não quero, vou desligar meu telefone. Não porque eu não quero incomodar de tocar no meio da reunião. Mas pelo simples fato de cada vez que toca o meu coração gela e começa a bater mais forte, porque é algum problema que vai ligar para mim. Tem pessoas que precisam dar fim ao celular. Porque ele só serve para trazer notícia ruim. Tanto é que inventaram por aí a unção do celular. Que é só para você receber ligação com notícia boa. Infelizmente, o pessoal é extremamente criativo, né? Mas não é isso que eu vim fazer aqui não. É só para você descontrair. Mas vamos voltar para a caverna por enquanto. Existem o mesmo grupo com os mesmos problemas, cada um com problemas particulares, mas todos no meio do deserto, dentro da caverna, no monte de Deus. E Deus está falando como falou para Elias naquela pregação que eu trouxe, sai para fora. Deus está falando como aquela pregação sobre Lázaro, sai para fora. Deus está jogando a cruz sobre os problemas e fazendo flutuar, para que as percas não aconteçam mais, como aconteceu com os profetas de Eliseu, fazendo flutuar o machado, o ferro do machado. Mas não adianta nós falarmos sobre vitórias se nós continuarmos no mesmo lugar. Nós ouvimos ontem à noite, no nosso treinamento sobre propósitos de Deus, que é necessário ter movimento àquilo que nós aprendemos. Não adianta ouvir. Jesus fala muito sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. O ouvinte negligente e o ouvinte praticante. É aí que o grupo se divide. Naquele sonho o grupo se dividia em dois. Pessoas não queriam sair. Porque a primeira coisa que acontece para sair de um lugar como esse é que você vai ficar inseguro. Porque é mais seguro ficar com os problemas do que começar novos problemas. É mais seguro ficar dentro de uma caverna com tudo fechado, com os problemas que eu já conheço, do que me arriscar a sair para fora e enfrentar coisas novas. Tem pessoas que não saem pelo medo. Tem pessoas que têm medo da mudança. Mas se eu me entregar a esse evangelho que está me sendo proposto já há algum tempo, se eu me entregar a essas pessoas dessa comunidade que demonstra tanto amor, talvez eu vou ter que parar com coisas na minha vida que eu não gostaria de abrir mão. Eu tenho medo de sentir falta dessas coisas e depois que eu assumi um compromisso com esse evangelho e com essas pessoas, eu não consiga cumprir. E nós continuamos na caverna. Eu tenho medo de dar um basta nos meus problemas e deixar tudo lá. Porque tem pessoas que têm a vida construída em cima de problemas. Existem pessoas, querido, aqui assistindo, cujo alicerce não está na rocha que é Cristo, como nós cantamos, mas está nos problemas. E eu entendo que é difícil sair e deixar a casa para trás. Tem pessoas que construíram cômodos nessa caverna confortável. É difícil derrubar muros. É difícil abrir portas e expor a luz.
Mas existem pessoas que não veem a hora de que a porta se abra para sair. O meu objetivo aqui é tentar convencer o máximo de pessoas a sair para fora das suas cavernas. O Espírito Santo veio aqui hoje para dizer para você, para te dar uma ótima notícia, que o tempo da caverna acabou. Ele veio dizer, chega. Ele não veio te dar uma bronca. Ele não veio aqui questionar por que você se enfiou na caverna. Que pecados te fizeram se esconder lá. Ter uma vida escondida, com medo. Ele não veio aqui para questionar os teus pecados. O Espírito Santo está aqui hoje para falar para você que o tempo de ficar recluso, escravo, preso, acabou. Ele veio aqui para dizer, chega para os problemas que te prendem. E você só não vai sair se você não quiser, porque ele veio abrir as portas. O Espírito Santo veio aqui hoje para botar a igreja para fora da caverna. Só vai ficar quem quiser, porque o Espírito Santo não age por força. Ele só instrui. Ele é a voz que instrui. Ele é o recado que espera movimento. Mas ele sabe os que vão fazer o movimento e os que vão continuar no escuro, do calabouço, da solidão, da depressão. Então eu vim alertar você, querido, que essas depressões e todas essas porcarias que você anda sentindo, e essas tristezas, esse lamento, e essas coisas que você busca para ter prazer e que depois parece que enfia num buraco pior, e essas enfermidades que nunca saem, oriundas da matéria psíquica, que está enferma por causa das prisões e das trevas. Eu vim dizer para você, querido, que é tempo, que chegou o tempo de nós desfrutarmos do jardim de Deus. Eu vim dizer para você que nesse jardim de Deus, que é o que eu vou te convencer a sair, pelo menos é o que eu quero fazer, o Espírito Santo veio com esse propósito, e nós estamos juntos nisso, é que agora sim é o tempo de você prosperar financeiramente, prosperar nos teus relacionamentos, prosperar em relação às evoluções dos seus projetos. É tempo de você crescer em relacionamentos produtivos e deixar as improduções na caverna. Tempo de você desfrutar de um jardim de Deus, onde tudo é perfeito. Deus veio trazer um novo tempo para o projeto, para você do projeto, para você que nos visita, se quiser isso. Tempo de viver no jardim. Chega de caverna. Ele veio abreviar inclusive a distância, porque essa caverna que nós pregamos há tempos atrás estava no meio do deserto. Você não vai precisar fazer um caminho do deserto de volta. Deus veio trazer o jardim dele à sua porta. E tem um detalhe sobre isso, que algumas mentes aqui estão pensando algumas coisas nesse sentido. Independente dos seus pecados e apesar deles, o jardim está aí fora à porta. E é para você. Para você entender isso, eu vou começar com o texto que eu deixei para o final. O texto de Isaías. Isaías 1, 18. A mensagem não é comprida. Mensagem simples, mas importantíssima, porque ela veio para fechar um ciclo na sua vida. Um ciclo de escuridão, um ciclo de umidade, não de humildade, mas de umidade, de mofo, um ciclo de desesperança,
um ciclo de visão fechada, porque numa caverna tem pouquíssima luz, para encerrar um ciclo de falências financeiras, encerrar um ciclo de doenças, de relacionamentos que nunca dão certo, de esperanças que nunca chegam. Isaías capítulo 1, verso 18, Deus faz um pronunciamento: vinde e argui-me, arrazoemos, é o que está na outra versão. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, ou o bem desta terra. Só existe uma condição para você não receber essa promessa da parte de Deus: não querer e não dar ouvidos a isso. É o que está no verso 19. Se você quiser, e se você prestar atenção a isso, você que está aqui, que está assistindo, vai comer o melhor desta terra. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos, como a escarlate ou como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. É uma promessa de Deus para você. É por isso que, apesar dos nossos pecados, apesar dos teus pecados, apesar dos meus pecados, o jardim está à nossa disposição. Um pouquinho antes de Isaías, o livro anterior, o capítulo 2, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, Deus traz uma outra expressão sobre ele. Eu já trouxe esse assunto em um casamento, e ele é necessário hoje, para nós entendermos sobre isso. Nós estamos romanceando Deus desde o nosso louvor, desde a primeira canção em inglês até todas as outras, e a última que foi especialíssima para esse momento. Versículo 1 do capítulo 2 está escrito assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Aí depois o verso 2: qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Agora o verso 4: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentar-me com passas, confortar-me com maçãs, pois eu desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. É uma declaração de dois apaixonados, que depois, dentro da teologia, ligando todos os textos da palavra, nós entendemos e aprendemos que Jesus é a rosa de Saron. Mas na realidade esse texto foi escrito por duas pessoas, Salomão e Sulamita, a sua primeira esposa, e ele era apaixonadíssimo por ela. Só que durante as suas escritas poéticas, ele foi inspirado pelo Espírito Santo e fez declarações especiais, tanto ele quanto ela. E hoje eu vim trazer a respeito desse jardim, cuja rosa de Saron te espera. Jesus veio aqui para dizer para você: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Aí ele faz uma declaração apaixonada à sua igreja. No Novo Testamento todinho, Jesus fala que vai vir buscar a sua noiva. Os apóstolos escrevem falando sobre isso, que ele vai vir buscar a noiva dele, a noiva de Cristo, que é na Bíblia a sua igreja, esta igreja, e todas aquelas que professam Jesus. Aí ele diz, no verso 2, como ele enxerga a sua noiva, como um lírio no meio de espinhos. Tal é a minha noiva entre todas as donzelas, todas as pessoas disponíveis. O restante são espinhos.
Mas a sua igreja, que ele vai levar, é considerada vista para ele como um lírio. Uma diferença gritante. Ele está levando a extremos para entender como ele é apaixonado pela sua noiva. Não vamos tratar de espinhos. Quem são os espinhos? As outras igrejas não é isso. A igreja que professa Jesus Cristo é a sua noiva. Nós somos uma. Então nós fazemos parte da noiva de Cristo. E se você faz parte, então, ele te enxerga como esse lírio no meio de espinhos. Ele está querendo dizer no verso 2 que ele não tem olhos para outra pessoa. Ele não está fazendo comparações e ofensas. Ele não está fazendo elogios e ofensas. A comparação aqui, ele está querendo dizer o seguinte: a exclusividade da minha parte para com a minha igreja. Jamais vou olhar para outro. Vim dizer para você que ele é exclusivo para você, que ele te olha com exclusividade. O compromisso dele é fiel com você. Ele não tem olhos para outros, ele não tem filhos prediletos. Ele ama você e ele vai fazer tudo para que você seja feliz. Ele deu provas disso, entregando a própria vida. Ele fez isso pela sua noiva, fez isso por você. Ele não tem prazer em te ver enfiado em cavernas, em buracos de depressão, afundados em locais que mais te matam do que te trazem vida. Ele veio trazer vida para você. Verso 4. Aí a noiva faz uma declaração para ele: levou-me à sala do banquete, e o estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois eu desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Presta atenção aqui. O Senhor quer te levar para um lugar novo, para o jardim. Você vai achar esse jardim dentro deste livro de Cantares. Ele quer te levar para esse lugar, um lugar especial, um lugar de amor, um lugar de apaixonados. E Deus hoje está oferecendo para você a sala do banquete. E o estandarte, a bandeira que marca este relacionamento é o seu amor incondicional, incompreensível, incomparável. E a hora que ela faz a declaração, sustentai-me com passas. E pensando sobre isso, passas era a provisão para longo prazo da época. Hoje nós saboreamos como iguaria, mas na época, uva dava num período. Várias frutas têm o seu período determinado. Então a forma de conservar isso por mais tempo, para fora de época, era secar a fruta, para ela não deteriorar, ela não estragar. Quando ela fez esse pedido, sustentação com passas, ela está fazendo uma declaração, querido, que Deus tem para você, assim como a sua igreja, tomando posse de que existe vida sustentável, mesmo fora da época. Mesmo quando é época de tristeza, mesmo quando é época que o dinheiro sumiu, mesmo quando nós estamos em época de enfermidade, existe uma preservação que Deus quer colocar você dentro. Esse sustento com passas é preservação das bênçãos, é não deteriorar aquilo que Deus tem para você. Existe a época da chuva, mas a Bíblia fala muito sobre chuva seródia, que é a chuva fora de época. É quando ela vem regar fora do tempo, para aquele que planta fora de tempo, crendo que Deus vai fazer um milagre. As passas são um milagre de Deus. Na hora que você mais precisa, você sabe que existe um reservatório e que vai sustentar
e vai suprir da mesma forma. A outra expressão que ela usa nesse versículo é confortar-me com maçãs. E na cultura germânica, maçã significa amor, bondade e doçura. Deus, querido, quer te sustentar com o seu amor, com a sua bondade e com o seu carinho, com a sua doçura. Deus quer conservar a sua vida, mas Ele quer também oferecer a você maçãs de amor, maçãs de bondade, maçãs de doçura. Ele quer deixar você dentro de um prazer. Mas para isso você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa sair para fora da caverna, hoje. E o último texto, o último versículo, verso 6. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Vem cá, Serginho. Para você visualizar isso. Aqui do meu ladinho. Mais de ladinho, assim que aí a pessoa vai visualizar isso. Quando a gente está triste, derrubado, prostrado, como é que a gente fica com a cara? Assim? Vem cair. Isso. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Você vai ficar na caverna. Deus está te esperando para você sair lá fora, todo chuva, pegar assim, fazer assim, ó. É interessante, mas a hora que uma pessoa carinhosa chega na gente e faz isso, a primeira coisa que aparece é um sorriso. E você ser abraçado por Jesus, não tem nada igual. Não tem homem que abrace igual. Não tem mulher que abrace igual. Não tem macho nem fêmea capaz de suprir um abraço como esse. Não tem. Obrigado, Serginho. Sabe, Deus quer te sustentar, mesmo em momentos que a vida é insustentável. Deus quer te cobrir de bondade, de amor, de carinho. E Ele não fica só nisso. Sempre que Ele te vê prostrado, Ele vem com a mãozinha dele e fala: levanta a cabeça, querido. Não vem para chamar a tua atenção. O Espírito Santo não veio aqui para pisar na sua cabeça, para apontar o dedo em todos os seus pecados. Já basta o peso do pecado sobre nós. Já basta a nossa consciência ficar nos acusando e o inimigo aproveitando disso. E a religião pisando em cima. Ele veio aqui para dizer que existe uma grande distância entre o evangelho da religião e o evangelho da graça, o evangelho de Jesus. Uma grande distância. Jesus não compactua com a religião que pisa sobre o pecador. Jesus tem compromisso com a sua noiva que acolhe. Jesus nunca concordou com a exclusão. Fulano está excluído, fulano está disciplinado. Ele vem abraçar o pecador, porque ele foi castigado. Não precisa castigar mais ninguém. Ele passou, ele pagou. Ele pagou. Não precisa ser moído mais. Nós aprendemos sobre um Deus que castiga. A gente fala assim: mas Deus pesou a mão sobre o Titanic. Então Deus matou quase 2.000 pessoas por causa que um besta falou que nem Deus afunda. Você acredita mesmo nisso? Por causa que um animal falou nem Deus afunda, falou: vou provar que eu não afundo e vou matar 2.000 pessoas inocentes para provar para aquele homem que ele estava errado. Você acredita mesmo que esse Deus existe? Você acredita nisso? Pessoal que posta esse lixo no Face sobre a mão pesada de Deus. A mão pesada de Deus fez isso no seu filho. É o que está escrito na palavra. Ele foi moído por causa das minhas transgressões. E o castigo que me traz paz estava sobre ele, não sobre mim. Oi, pastor, mas o que aconteceu com o Titanic? Uma fatalidade.
Só isso. Uma soma de eventos que causaram um acidente. Não a mão de Deus. Um acidente. Assim como o crente morre atropelado, como morre de bala perdida, como o espírita também é, como o católico também é, como todas as pessoas, porque para você morrer, querido, precisa estar vivo. Só isso. É o fim de todos os homens, a morte. Uns naturais, outros não. Mas não foi isso que eu aprendi. Exatamente, eu vim aqui para te desaprender. Vim aqui para dizer para você, querido, que é hora de sair da caverna. Porque Deus tem para você lá, não é um chicote da justiça, mas Ele tem uma mão esquerda para levantar a sua cabeça e te fazer sorrir outra vez. Só uma perguntinha aqui, querido, para você que está aqui, você que está assistindo. Quanto tempo faz que você não sorri? Eu não estou falando desse sorriso que você vê abraçando a galera aqui não, viu? Tem uma canção de uma banda que eu admiro, a banda Resgate. Eu admiro aqueles meninos, já não são mais meninos, né? Mas eles usam uma frase que marca muito. De que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo? A paz não é um estado de espírito. Se você tem por dentro uma grande e interminável guerra. Nós ficamos incrustados na caverna. Sabe o que acontece? Se você pegar algum desses documentários sobre animais que vivem em cavernas, insetos, todos esses bichos, depois de um tempo ali, sabe uma coisa que acontece com todos eles? Peixes, aracnídeos, eles não têm mais olhos. Eles não enxergam mais. Eles perdem a visão. São adaptados para viver no escuro. Não precisam dos olhos. O olho e a visão se tornam dispensáveis. Não enxergam mais. É fato científico. Eu vou trazer algo espiritual para você, querido. Se você preferir ficar na caverna, vai chegar um momento na sua vida que você não vai enxergar mais, porque você não precisa enxergar. Não há como enxergar num lugar escuro. Então nós contamos os passos, aprendemos a dinâmica do lugar, sabemos onde está tudo, não precisa mais ver. A cegueira espiritual é o próximo passo para aquele que fica muito tempo enfiado dentro de um lugar escuro. Deus quer trazer luz à sua vida. A Bíblia diz que Ele é luz nas nossas trevas, porque Ele não quer que você perca a visão, que você perca a noção de quem você é. Nós esquecemos, depois que perdemos a visão, quem nós somos. Esquecemos a nossa constituição espiritual, de para que Deus nos fez, por que nascemos. A gente perde as respostas por falta de convivência com relacionamento, por falta de relacionamento com Deus, com o seu Espírito Santo. Então eu vim aqui hoje, amando do Espírito, com a mensagem que não foi eu que esbocei, para dizer para você, como um simples carteiro, para te dar um recado: chega de viver na caverna. Vim aqui abrir as portas para você, só isso. Além de carteiro, vim ser porteiro hoje. Vim abrir a porta para você sair. A luz vai te incomodar um pouco. A gente olha, nossa, no que eu me tornei? Mas a luz não é para te condenar, mas é para te trazer vida. Tudo depende do sol. Tudo depende do sol. Esse planeta está vivo por causa do sol. Você vive por causa do sol. Então chega como aquela canção:
Só chove, né? Chega de chuva. Doce é ver o sol. Sol para você, querido. Olha para a pessoa que está do seu lado. É hora de olhar para o sol. A palavra diz, nós lemos aqui, a palavra dizendo que ele é a rosa de Saron. A palavra também diz que ele é o sol da manhã. Ele é o sol da justiça. A estrela da manhã, o sol da justiça. Ele veio para iluminar as tuas trevas, as minhas trevas. Tirar-nos dessa condição em que nos tornamos, dentro dessas cavernas que nós nos escondemos com tanta habilidade e facilidade. E veio oferecer aqui um jardim maravilhoso para você desfrutar. Se você precisa sair da caverna, e você tomou a decisão de fazer isso, mediante esta palavra, eu convido você a vir aqui na frente que nós vamos orar juntos. Vai ser o ato simbólico daquilo que aconteceu naquele sonho, dessa madrugada. Você vai sair do seu lugar, mas não fique constrangido. Ah, mas e se eu não sair, o que vão pensar? Nada. O Espírito Santo vai esperar o seu momento. Mas se você não aguenta mais viver na solidão, tateando no escuro, procurando as coisas sem visão clara, se você não aguenta mais essa miséria financeira, essa enfermidade que nunca vai embora, entra uma, sai outra, se você não aguenta mais esses relacionamentos falidos e esses falsos amigos, você vai sair da caverna e vai vir para cá, simbolicamente a sair. Estou aqui. Eu estou abrindo a porta, ó. Vem. Lázaro, saia para fora. Elias, o que vocês estão fazendo aqui? Saiam para fora. Pode vir. Paizinho querido, eu obedeci a tua palavra. Entreguei a tua palavra da melhor forma que eu compreendi do teu Espírito. E eu venho te pedir para que o Senhor olhe para essas pessoas que estão assistindo no canal, para que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, essa mulher, esse homem, esses jovens, essa moça. Eu esteja tocando no profundo do coração deles, que há esperança, para que eles consigam sair dessas prisões e essas cavernas que eles se encontram para a luz, para o teu jardim. Eles reconheçam, percebam que são amados e que eles não são aquilo que eles pensam de si mesmos. Tem muito mais valor. São especiais para ti, amados por ti. Eu oro por essas pessoas para que elas sejam livres, no nome de Jesus. Amém.